Mas queria perceber, então, não existe aquecimento global? Não, senhora, não existe. Simultaneamente temos um papel pessoal, o não trazer o carro, as nossas mudanças de hábitos de consumo. Há aqui uma ligação muito estreita entre o consumo de energia, como eu disse, e as emissões. E, por outro lado, as decisões a nível político, feitas à escala mundial, que neste caso são simbolizadas por esta cimeira em Nova Iorque que está a decorrer. É preciso um trabalho de todos e nós estamos mesmo a precisar de consertar posições, porque o protocolo de Kyoto termina a sua vigência em 2000. Filipe Duarte Santos, muito obrigada por estar aqui connosco também, é professor de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem, digamos que todo o seu trabalho tem sido à volta destas questões, das questões das alterações climáticas. Há de facto erros que foram cometidos, mas a situação é reversível ainda? Eu penso que é reversível. Há essencialmente duas respostas para o desafio das alterações climáticas. Um é a mitigação, ou seja, a redução das emissões de gases com efeito de estufa, e é nesse contexto o protocolo de Kyoto, e se está agora a procurar negociar um regime climático que vai suceder ao protocolo de Kyoto. E a outra resposta é a adaptação. A adaptação, no fundo, a um clima diferente, é um clima um pouco mais quente, com mais fenómenos climáticos extremos. Esta evolução do clima é algo que é lenta, como disse o Francisco Ferreira, mas também, enfim, nos diferentes países, em particular na União Europeia, que tem sido líder nesse processo de procurar reduzir as emissões para evitar que, no futuro, as consequências, os impactos negativos sejam maiores, mais gravosos. E aquilo que temos estado a fazer chega? É essa a grande dúvida também. Vou colocar aos nossos dois outros convidados nesta parte, a começar por José Delgado Domingos, professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico, é atualmente presidente do Conselho de Administração da Lisboa Enova, uma agência municipal de energia e ambiente. Obrigada por estar connosco. Dois erros nossos que têm sido cometidos. Tem muito a ver com o urbanismo, o ordenamento do território. Eu posso mostrar aqui, por caso tiverem interesse, o que é que se passou em Lisboa no onda de calor, de acordo com a simulação que nós fizemos e as diferenças de temperaturas nos mais baixos. E a outra nota dominante da posição da Lisboa Nova é que nenhuma destas medidas se justifica pelas emissões de CO2 do ponto de vista de alterações climáticas. Ou seja, e este é um tema que poderá ser discutido. Eu penso que o problema central é um problema da energia. O problema que nós não temos nas temperaturas observadas, que eu não ponho em causa, tem muito a ver com outros fatores e que é um erro centrar todos os esforços e recursos na ideia de que são as emissões de CO2. Eu, depois disso, deixe-me já dar-lhe já uma pequena pista. Claro. Agora, seja como for, porque está ligado. Se eu estivesse convencido que os modelos atuais permitiam a segurança das previsões que se apontam e se tornaram doutrina, naturalmente a notícia não é esta. Mas eu sou engenheiro e físico e trabalho com dados. E, portanto, vale a pena, só para tentar situar, mostrar-lhe um pequeno gráfico que está aqui, que é a grande origem do alarme climático, foi aquilo que apresentou o Joe Anson, que é o guru máximo do Al Gore e outras pessoas, quanto às previsões climáticas feitas em 1988 numa declaração ao Congresso. Ora bem, de acordo com essa previsão, nós nestes momentos estaríamos com 1,5 grau acima daquilo que estamos. Mas por isso é que é uma previsão, não é? Exatamente. Pronto. Por sua vez, como temos aqui um dos autores, o famoso CIAMA, e até hoje o mais bem financiado e propagandeado estudo climático português, apresentava no seu estudo, estava um dos autores isto. Olha, bem, aqui nós neste momento estávamos nos 1,5 graus. Acima, é o que cá está. Ora bem, isto, com todos os modelos. É só para dizer o seguinte, eu podia continuar. Nós corremos o risco de desacreditar a importância dos modelos de previsão
com o exagero atribuído que eles não podem. O engenheiro eletrotécnico Rui Moura está aqui hoje connosco também. Também nos trouxe uma série de gráfica. Eu tenho algum receio que os nossos telespectadores se percam um bocadinho com estes gráficos, porque são coisas muito específicas, com dados muito, digamos que são pequeninos, ou seja, não conseguimos propriamente ter leitura. Exatamente. Isto são as temperaturas mundiais que estão a decair. É isso? Enquanto o CO2 sobe. E começo por dizer que há aqui um grandíssimo equívoco. O primeiro é quando estão a dizer o aquecimento global. Portanto, isso para já é falso, na medida atual. Porque as temperaturas estão a descer há 10 anos para cá. Há mais de 10 anos para cá, que é o que mostra esse gráfico. Não estamos a aquecer. Esse gráfico representa as temperaturas medidas por termómetros através de uma fonte que é o Adler Center, e as temperaturas medidas pelos satélites, que é essa do MSU, Sim. que é da Universidade de Alabama, e as temperaturas estão a descer, que é o que nós vemos aí, a vermelho são as temperaturas dos termómetros, e a outra azul são as temperaturas dos satélites. E, no entanto, a concentração de dióxido de carbono, que é a verde, está sempre a subir. Ora bem, Estamos a falar de uma medição global de todo o mundo. exatamente, temperatura média global. Temperatura média global. A temperatura média global está a descer. Está a descer. A temperatura média global, que é um valor estatístico, neste momento está a descer. Há 10 anos que está a descer. 10 anos que está a descer. A temperatura média global, que é um valor estatístico, está a descer há 10 anos. Portanto, neste momento, não se pode falar em aquecimento global. Nem neste, nem anteriormente. Quando as temperaturas estavam a subir, também não havia aquecimento global. Quer dizer, nem há aquecimento global, nem há as alterações climáticas, tal como elas são anunciadas. Isso é completamente falso. Não existem? Não, como elas são anunciadas, não existem. Aqui o grande equívoco é que os alarmistas, conforme vocês disseram, está na sinopse, não é? Na sinopse, os alarmistas, que podiam-se também classificar como catastrofistas, Sim. e propagandistas, misturam ambiente, poluição e clima. Quando não se pode misturar. A variação natural do clima não tem nada a ver com a poluição. Nada. Não tem nada a ver com a poluição. São dois ramos distintos. Ao misturarem isto, lançaram a confusão, a climate confusion, e ao pretender-se resolver o problema da poluição usando o alibi do clima, o clima é um alibi, porque não tem nada a ver com uma coisa com a outra, não estão a resolver. Do clima não podem resolver nada, porque o homem, exatamente, o homem não consegue alterar nada do clima, nem alterou, nem consegue alterar. Ora, vejamos, se o homem conseguisse alterar, o que é que acontecia? Nós já teríamos alterado, por exemplo, no sentido de nos favorecer a agricultura, não é? Pois ninguém consegue. Quer dizer, nós não conseguimos alterar o clima, é falso, completamente falso. Nem alteramos antes, nem conseguimos alterar depois. É totalmente falso. São dois ramos completamente diferentes. Não tem nada a ver a poluição com o clima. Quer dizer, aquela época em que, o período em que as temperaturas subiram, não tem nada a ver com emissões de gases com efeito de estufa. Então, Sejam é eles... algo natural. Como? É algo natural. Exatamente, uma variação natural da natureza. Se nós quisermos fazer vamos lá ver, uma imagem, compararmos qual é a influência do homem, se interfere alguma coisa no clima, ou a natureza, que é ela que comanda o clima, é a natureza e não as atividades humanas, nós podemos dizer o seguinte: a interferência do homem no clima é representada por uma grandeza do tipo de uma formiga. Uma formiga. E a variação natural do clima, portanto, da natureza, é representada por um elefante. Está a ver? Um é formiga, o outro é elefante. Já está para ter a noção. Mas queria perceber, então, não existe aquecimento global? Não, senhora, não existe. A questão é que a comunidade científica é, eu diria, quase unânime. Porque se formos, como é que a comunidade científica funciona? É por artigos científicos que são publicados em revistas, que são verificados, que suportam relatórios das Nações Unidas, que no fundo representam um trabalho de imensos peritos.
E o que é facto é que esses trabalhos são depois discutidos pelos políticos, são discutidos no quadro das Nações Unidas, e eu não pretendia que este debate fosse um debate desse tipo de figuras que são excelentes para os meus alunos, para estarmos a discutir agora como é que foi recolhido o dado, como é que não foi. E no que diz respeito às temperaturas, mostra-se pela observação dos dados de satélite e pelas temperaturas também de medição, com o termómetro desde 1850, que houve nos últimos 100 anos uma subida de 0,74 graus. E que, por exemplo, os últimos anos nós tivemos, em todo este período, 11 dos 12 anos mais quentes. As evidências são demasiado grandes, não podemos focalizar apenas no dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito de estufa. Agora, discordo completamente pela falta de fundamentação do ponto de vista da ciência. Não é com o gráfico O2 aqui mostrados que nós temos essa discussão. E quando temos um painel com 3.000 cientistas que discutem, quando temos políticos nesta altura, os seis chefes de Estado, há aqui às vezes alguns outros interesses, é verdade. O comércio de emissões pode interessar a determinadas indústrias. Nós temos que saber se estamos a discutir um problema científico ou se estamos a discutir um problema político. A minha formação, a minha posição quanto a dados e quanto a ciência é aquela que os dados que me merecem confiança tenham. Se há tanta gente a dizê-lo, onde é que raio, por que motivo é que isto não bate certo com a minha formação científica? Desculpe que diga, isto está explicado e, portanto, aqui está um dos livros em que podem ir ler, porque são as citações exatas, com página, e está na minha página também, as citações. Uma das coisas, desculpe só esclarecer, porque eu acho profundamente esclarecedor relativamente ao que disse Francisco Ferreira. A maior parte das pessoas falam de uma opinião dos 3.000 cientistas do IPCC. Ora, há duas coisas completamente distintas. Aos relatórios de base, o mais fundamental de todos é o primeiro, o Working Group 1, e ao sumário do que esse grupo disse. O que sucede é que o sumário apareceu antes do relatório ser conhecido e foi votado. Não foi votado, o sumário foi votado em fevereiro. E o relatório final só saiu em novembro. Portanto, o que está ali como conclusão, neste sumário que o Francisco Ferreira cita, e que com esta coisa toda, é uma decisão política. A política é inteiramente legítima. Com base em ciência, não é puramente política. Invoca que é ciência, mas eu posso mostrar página a página. Mas se ler... Desculpe, se ler eu li as 996 páginas do relatório do 1, li, com o background científico que eu tenho, e que não é correto, e é isso que me obriga a estar aqui, porque tenho obrigação moral ou social de, já que tenho um conhecimento que outros não tenham, de o pôr à disposição. É isso que leva a ser rigoroso. E é aquilo que leva a ver os dados, nomeadamente do CRU, do Climate Research Unit, que são os amigos do professor Duarte Santos, e que na base desse está aquilo que o Romar acaba de dizer. Não são só os dados de satélite, são as 4. Então acha que não existem efetivamente alterações climáticas? Não. Quando nós falamos de alterações climáticas, a alteração é em relação a alguma coisa que nós achamos que não está alterada. Isso é uma banalidade. Portanto, houve de facto subida, não estou a pôr em causa. Eu não estou a pôr em causa. Houve subidas de temperatura observadas. Observadas, exatamente. Com certeza. Mas não disse, eu não ouvi o Romar dizer que não houve alguma. Desde 1998 não se verifica em média, com médias de ano, não se verifica subida. Eu posso mostrar. Qual foi o ano mais quente desde 1850? Os 2 anos mais quentes. Mas eu não estou a falar. Desculpe, estou a fazer uma pergunta objetiva. Qual foi o ano mais quente desde 1850 que nós medimos com os termómetros à escala global? Foi 2005. É o ano da Organização Meteorológica Mundial. É surpreendente como é que estes dados oficiais, alguns deles são negados. Por exemplo, em Portugal, o Ministro da Meteorologia não dá acesso aos dados de observação. Nós temos que fazer fé. E até é curioso. Pode pagá-los e tem. Não tem. Até nem tem. E até não tem. Ou então tem um preço de uma maneira brutal para que não vale a pena. Mas, não tem. É só para dizer. Há uma enorme discussão que, se você ler Nature, deve ter dado por ela, com a recusa do Phil Jones, do Climate Research, de revelar os dados. Porque os dados que aparecem, chamados de observações, no fundo, já são muito trabalhados. Exato. E é preciso ir às fontes. E as fontes são negadas. E para nós percebermos que existem enormes interesses políticos relativamente ao assunto, enormes. Quais são esses interesses políticos?
É que eu acho que são bons. São bons, porque tem a ver com a energia. Exatamente. Até admitindo que estes cientistas estão errados e que não existe aquecimento global, etc., coisa que eu não acredito. Há graves implicações a nível do ordenamento do território. O urbanismo tem gravíssimas implicações nas temperaturas. Posso mostrar. Em Lisboa nós temos diferenças de temperatura, por exemplo, no caso de 10 graus, que não preocupa ninguém. É da temperatura do sol, da temperatura do ar. Vai agora ouvir alguma opinião por parte do professor Ricardo Santos? Eu estou a achar este debate muito interessante, mas gostava de esclarecer uma coisa que o Francisco Freire já referiu, que é o seguinte: a ciência, como todos sabemos, é algo que começou com o Galileu, não é? Que tem a ver com a experimentação e com a observação, a ciência moderna. Bom, e tem um método, uma metodologia muito específica, não é? Que não é perfeita, evidentemente, porque nenhuma atividade humana é perfeita, nenhum de nós é perfeito, não há nenhuma atividade, nenhum livro que seja perfeito, não é? Eu não trouxe nenhum livros, mas enfim, se trouxesse algum não era perfeito, não é? Bom, mas agora, o que é a metodologia científica? A metodologia científica é uma pessoa ou um grupo de pessoas que se debruçam sobre um determinado tema, escreve um artigo e depois envia para ser publicado, não é? Numa revista, porque há uns referis, não é? Que são uns pares, que vão analisar o que está escrito no artigo e vão escrutinizar o que é que lá está escrito, ver se houve pessoas que já disseram aquilo, se não disseram, se a metodologia é correta, se não é. E, portanto, é um processo longo. Isto é a metodologia científica. Agora, não é nada. Respeito à metodologia científica, é a opinião dele. Enfim, desde alguns filósofos do século passado, consideram a ciência como um discurso social. Um discurso social, entre outros. Está a ver? O que significa que os discursos políticos e científicos são diferentes, ou seja, que se baseiam em factos diferentes. De que o relatório é político invocando dados e pareceres científicos. E vale a pena deixar isto claro. Não é verdade absoluta. E pronto, ficamos por aqui, já não vamos mal. O que é que nós, cidadãos comuns, podemos fazer em relação ao facto de tentarmos, no nosso dia-a-dia, não chegarmos a 2055 com a previsão catastrófica, alarmista, mas chegarmos, pelo menos, a deixarmos um mundo em condições para os nossos filhos e para os nossos netos? Isto é uma fraude completa. É uma fraude, não tenho dúvidas. Eu posso demonstrar cientificamente que isto é uma fraude. Mas eu vou só recordar aqui uma coisa curiosa. O Hitler, quando quis atacar o Einstein, com a sua teoria da relatividade, mandou escrever um livro que era 100 cientistas contra Einstein. O Einstein não respondeu: 100 cientistas, mas para que tantos? Bastava um. A ciência não se mete com 3.000 e 4.000 e 5.000. E não é com artigos que se escrevem nas revistas, que fazem censura. Que fazem censura. Então, se não vamos falar de manipulação, não vamos falar desse tipo de observação. Se não queremos falar de manipulação, não é com observação. A ciência é feita com observação. E isto está tudo errado exatamente porque não tem nada a ver com a observação que nós conseguimos fazer do que se está a passar no planeta. Nada. Como disse... Eu disse desde o princípio, a grande confusão que está aqui é meter o ambiente de poluição junto com o clima. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tanto mais que se fala em... Mas o clima. Como? Mas se retirarmos o fator clima... Perfeitamente de acordo, eu também sou contra a poluição, mas não tem nada a ver com o clima, porque não resolve um único problema do clima. Nada, zero. Está a dizer aos nossos espectadores, não vale a pena perdermos tempo com reciclagem, não vale a pena... Isso é outra coisa, do ambiente vale. Quanto ao ambiente vale. Agora não se ande a dizer que isso tem que ver com o clima. Não tem nada a ver com o clima. O clima aqui aparece como um alibi para tentar resolver problemas da poluição. De qualquer maneira... Não se importa que eu fale. Sim. Então deixa-me falar, se faz favor. A minha pergunta porque o senhor passa a vida inteira a falar, na televisão, na rádio, etc., a mentir. Rui Moura, gostava que este debate fosse... Deixa-me falar, se faz favor. Gostava que este debate não caísse para um debate de ofensas pessoais. Não, isto não é uma ofensa, é uma verdade. Bom. Também lamento que os órgãos de comunicação social portugueses nunca tenham referido este livro, chamado A Ficção Científica de Al Gore, em que desmente, linha a linha, todas as afirmações do Al Gore. Está aqui, com base científica sólida, como rocha, está aqui, que tem, eu vou-lhe dizer quantos, olha, tem 324 referências científicas. Eu não li esse livro, portanto não tenho hipótese ainda de... Mas devia ler. Bom, na amostragem que fiz, 90% está correta. E desafio Francisco Freire a mostrar que não está. A só está errada.
Não estamos a falar de factos. Bem, Nós estamos a falar de factos. Não vamos discutir a ciência. Não vamos discutir ciência. O telespectador tem que formar o seu próprio juízo. Se vai em cascata, porque o outro disse, porque os outros são muito importantes, porque juntaram 3 mil, eu acho que é melhor de manhã perguntar o que é que eu vou fazer hoje para eu pensar. Portanto, o telespectador tem que ler, ir aos dados, a internet possibilitou essa coisa fantástica, tem que confrontar opiniões e, se tiver alguns vislumbres de ciências físicas base, tem que aplicar conceitos elementaríssimos, como o balanço de energia e massa, porque às vezes há uns físicos que se esquecem, balanços de energia e massa, e algumas coisas elementares. Se fizer isso, esclarece uma série delas. E isso é que é a atitude própria numa área em que há alguma incerteza, a pessoa não embarca em tudo quanto lhe dizem, e a pessoa tenta otimizar os recursos. Porque quando hoje as pessoas vão dizer aos... O Ercos, ele melhor nisto, tenho aqui no meio do vosso lugar em Évora, a pedir para se telefonar aos primeiros ministros de todo o mundo, a clamar que é uma coisa que eu acho que dá cabo de imagem. Mas é outra história. As pessoas, quando estão a ver isso, estão a fazer aumentar os impostos, porque isto não é gratuito. Percebe? Já agora são lá à parte, não sei se lá chegaremos. É a otimização dos impostos. E esta é uma má aplicação. Deixa-me só estar ligado a isto e ligado a um tema que conheço aqui, que é da malária. O problema da malária, que certamente aumentará o número de mosquitos, o problema da malária é um problema sanitário. Em 1940 ainda não havia alterações climáticas em Portugal e havia malária. Portanto, se nós não combatemos as condições sanitárias, até na Sibéria já houve focos de malária, percebe, este desviar das atenções do que é central para o outro, é que aquilo cumpriu o que o fundamental é adaptarmos ao clima futuro, seja ele qual for. Exatamente, esse é que é o ponto. Dá-me licença que eu falo um bocadinho. Sim, depois quero ouvir o professor Filipe Duarte. Antes de estado a ouvir... Eu só ia dizer que realmente penso que é muito importante ter em conta os artigos que são publicados, os artigos científicos que são publicados. E têm sido feitos estudos de sociólogos da ciência, portanto, pessoas que se debruçam sobre a sociologia da ciência. A sociologia da ciência é uma coisa relativamente recente, não é? Como digo, há vários discursos, não é? Temos ouvido aqui diferentes discursos. E todos são respeitáveis, repare. Faz parte da sociologia da nossa época. Não é? Da sociologia da nossa época. Mas agora, existe realmente um discurso da ciência. E em relação ao discurso da ciência, eu gostava de dizer que, em relação às questões enfim, as pessoas trouxeram livros, etc. Já agora eu trago aqui 2 artigos que eu publiquei com outros colegas recentemente, Temperaturas da Superfície na costa portuguesa. Portanto, este discurso também é importante. Eu não percebi qual é o discurso. Eu não percebi. O discurso científico. É uma questão de... Mas esta história de falar da verdade social da ciência significa: você está a olhar para isto e acha que é pesado, eu estou a olhar para isto e acho que é leve. Vamos juntar, saber se alguém é pesado. O cientista diz: vamos lá pesar. É esta conversa em que nós já nos perdemos há muito tempo. Claro. Ora bem, mas eu depois posso comentar. Por favor, que está aqui. Nós também fizemos, eu devo dizer, nós, a amiga pública que esteve agora no recente. É sério, temos mesmo que ouvir o Rui Moura, porque estamos a ficar por pouco tempo e não queria... A metodologia da ciência não tem nada a ver só com os artigos que são escritos nas revistas, que a gente tem que discutir os peer reviewers, que eles são, que não são, as censuras que se fazem, etc. A ciência avança com teses, provas dessas teses, refutações dessas teses, sujeitar essas teses a ensaios. Ora bem, nunca foi feito nada disto, nada. É tudo mas completamente falso. Coisas claro, olha, exatamente. A tese que eu prefiro, que é do professor Marcel Leroux, que é um climatologista francês, que infelizmente faleceu o ano passado, e que eu estive aqui, apresentei aqui ao professor Delgado Domingos, a tese dele foi tentada refutar e a tese dele resistiu ao ensaio da sua refutação. De facto, deve ser quase no domínio da magia, não é? Interferir no clima, parece-me, não é? Agora, aquilo que o homem faz, a poluição... não tem nada a ver com o clima. De todo? De todo. Isso tem que ver com o ambiente, com a poluição que ele comete, se senhor, erradamente. Mas não tem nada a ver com o clima. Estou-lhe a dizer que não tem, porque isto é que é o erro fundamental. O homem não tem interferência no clima, não consegue. Olha, o homem não consegue interferir na atividade solar. Consegue interferir na atividade solar? Não consegue. Depende. Depende. Isso para mim seria uma surpresa. O homem conseguia fazer variar as manchas solares. Por exemplo, não consegue.
O homem consegue interferir com a radiação solar? Não consegue. O homem consegue interferir com a distância que vai do Sol à Terra? Não consegue. O homem consegue interferir com a trajetória da Terra à volta do Sol? Não consegue. Eu acreditar no que diz. Pois, mas isto está, eu desculpe lá, a ciência não é de acreditar. Isto aqui não é uma, digamos, não é uma religião. Exatamente. Na religião é que há quem acredita, quem não acredita. Isto aqui tem que se provar. A ciência prova, prova e contra-prova, mas não prova nada, não está nada provado. Está errado, tudo errado. Mas fazemos muita coisa que temos que assumir a responsabilidade. Fazemos muitas coisas erradas em relação à poluição e ao ambiente, mas não tem nada a ver com o clima. Nada é separado. Eu não sei se... Quem trata de problemas... Olha, Fernanda, desculpe lá. Quem trata de problemas do clima sabe quem é? São os climatologistas. Não são os ambientalistas, são os climatologistas. Eles é que tratam dos problemas do clima. E não se convidam os climatologistas a discutir os problemas do clima. Eles é que discutem os problemas do clima. O que variou foi a circulação geral da atmosfera em 1975-76. E já que se falou aqui na onda de calor de 2003, se querem saber como é que aquilo se produziu, qual foi o fenómeno cientificamente lá explicado, está no meu blog. Tudo. Tintim por tintim, está lá tudo explicado. Não tem nada a ver com a Claro, são posições diferentes. Não quero, obviamente, contrapor o que se concordam, se não concordam. As pessoas devem fazer a sua análise, o seu sentido crítico. Eu, como digo, pronto, o meu trabalho é em ciência, apesar de eu ser ambientalista. Dou aulas, faço esse trabalho de investigação, também fiz, mas acho que há aqui uma nota muito importante. Eu continuo preocupada, parece que estamos a desresponsabilizar em relação à poluição. Eu acho que a poluição está relacionada com o clima. Sermos, enfim, em termos globais, que atualmente a população do mundo são algo como 6.700 milhões de pessoas. Em 2030 seremos 8.200 milhões de pessoas. São projeções, têm incerteza, mas enfim, é a projeção. Há um facto que é bastante citado e que é importante, é que o consumo de recursos naturais renováveis e não renováveis per capita está a aumentar. Ter consciência de que temos vários sinais de insustentabilidade atualmente no nosso planeta. Temos a questão da energia, que já foi aqui assim falada. Temos a questão da segurança alimentar, que evidentemente não afeta os nossos países, na União Europeia, mas afeta muitos outros países. Temos a questão da biodiversidade, enfim, que é muito importante, de três fatores. Tem que ser a combinação da intervenção dos governos, não é? Quer dizer, portanto, a nível governamental, da regulamentação, da legislação. Tem que ver com a questão da inovação, portanto, da tecnologia e da ciência. No fundo, criar opções para as pessoas, para consumirem menos energia, para pouparem mais água, enfim, para que em relação à natureza haja uma menor degradação do ambiente, mas tem que ser uma questão pessoal, não é? De cada um de nós estar consciente destas problemas e decidir perante os vários discursos. Há um ponto a partir do qual nós não temos mais capacidade de escolher. Por exemplo, eu gostaria de frisar nisto, porque o discurso do professor Duarte Santos é o discurso simpático, do bom samaritano, eu acho bem, é o dele, é ótimo. Tem que se mostrar, com certeza. Mas a verdade é que as alterações necessárias implicam sacrifícios de todos nós, de valores assentes e assumidos digamos, de comodidade. É impossível. O nosso estilo de vida é incomportável com os chineses e indianos a ter o mesmo estilo. Incomportável. E, portanto, não faz qualquer sentido nós irmos dizer, não, isto é só para nós, para vocês não. Percebem? Portanto, tem que haver um compromisso. E essa é que é uma questão de fundo. Será que nós agora, deliberadamente, nós vamos prescindir de uma data de coisas para salvar o planeta? Mas não sejamos... Está bem, eu já passei a idade de ser escutar, continuo mentalmente, mas não era. E há aqui uma questão de fundo. Repare, o que se passou hoje, por exemplo, hoje é dia sem carros, mas ninguém viu nenhuma. E continuará a fazer discursos no Parlamento fantásticos, irá às Nações Unidas fazer discursos nunca vistos, e vai exatamente ver como é que funciona o negócio. Consequências práticas, ora bem, no fundo. A questão é saber, durante quanto tempo é que isto pode continuar? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista português nacional, isto está muito claro na estratégia para Lisboa. Há coisas que nós ou fazemos liderando a mudança e reduzindo os inconvenientes, ou nos somos obrigados. Nós não podemos continuar a desperdiçar energia como o fizemos. Nós gastamos o dobro da energia que a Dinamarca para o mesmo produto. Ora bem. Mas há só uma coisa que eu disse que eu não concordo, que é
quando diz nós temos que fazer sacrifícios, é verdade, mas, em alguns casos, as medidas certas para a salvaguarda ambiental não são sacrifícios. É uma questão cultural. Não estamos a meio, não vamos desviar agora as atenções, estamos tanta coisa de acordo, o que eu quero dizer, claro que há muita coisa que nós não praticamos. O que eu quero apenas chamar a atenção é que tem sido escamoteada a ideia de que toda esta grande defesa, nomeadamente, implica alguns sacrifícios. Há vantagens, mas têm que ser assumidos. Implica, acima de tudo... Nunca ninguém explicou quanto é que não vai custar a cada um de nós o protocolo.